o presidente do Sindicato dos Professores de Canoas, Jari Rosa de Oliveira, e a doutora em Educação e professora da UBRA, Tânia Escuro Mendes. Sejam bem-vindos, boa tarde, ou melhor, boa noite. Boa noite, né? Já começamos. Isso. Bom, a gente sempre ouvia dos nossos pais e dos nossos avós, né, que a escola antigamente ela era mais rígida, né? Tinha uma certa disciplina, às vezes muito contestada hoje em dia, obviamente, mas o que mudou de lá para cá? Boa noite. O que mudou de lá para cá tem 25 anos, basicamente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado em julho de 1990. Até então, os alunos não tinham praticamente direitos, né? Sim. E os professores, eles exerciam uma certa autoridade exagerada. Hoje não, nós temos o Estatuto e os professores paulatinamente foram se tornando reféns de uma série de circunstâncias, até porque a violência ficava situada no entorno da escola. Hoje, ela está dentro da sala de aula. E a violência é encetada não só na direção de alunos a professores, como também dos pais de alunos que acabam advogando pelos filhos. Então, há uma desproporcionalidade de direitos em relação aos alunos, né? E os professores hoje têm muitos deveres, um excesso de deveres. E isso não é essa questão colocada agora, a agressão contra a professora, e a gente tende a pensar que a agressão é sempre física. Não, ela pode ser psicológica, ela pode vir em forma de ameaças, que é o que geralmente acontece. E muitas vezes material, como ataque a carros, por exemplo. Exatamente, e não é algo localizado, pontual, ela vem acontecendo reiteradamente e cada vez mais de forma mais intensificada. Nós temos vários casos noticiados, inclusive pela mídia, que vem mostrando essas agressões. E esse processo todo que virou um fenômeno social, na verdade, vem sendo estudado principalmente pela Unesco a partir do ano 2000. E se verificou exatamente isso, a intensidade com que isso vem acontecendo. Eu mesma, nos anos de 2006 e 2007, desenvolvi uma pesquisa procurando investigar em que circunstâncias os professores são vitimizados. E os dados foram surpreendentes, estarrecedores, porque a violência vem de todas as formas, inclusive pela forma da legislação, o excesso de trabalho que o professor tem, o número de alunos que ele tem em sala de aula, as circunstâncias de prestação de contas que ele tem que dar do trabalho pedagógico, né? E essa pesquisa acabou repercutindo na construção de 2 projetos de lei, que é bem importante de se colocar isso, que foram aprovados por unanimidade no Senado no ano de 2009. Um deles modifica 4 artigos da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, colocando mais autonomia nas escolas, principalmente com relação à cultura da paz. E o outro projeto, também aprovado por unanimidade, é sobre medidas protetivas ao professor. Porque hoje, se a professora é agredida, ela não tem atendimento jurídico, nem psicológico, nem pedagógico, que faça jus às necessidades que ela vai apresentar. E nesse projeto de lei, todas essas questões estão inseridas, inclusive a possibilidade, que foi aprovada ontem, né, também por unanimidade aqui no Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, de que as escolas poderão sim transferir os alunos, numa última instância, se for o caso, né, alunos agressores, porque até então quem saía e se transferia da escola eram os professores, porque o clima fica tão hostil que o ambiente de trabalho passa a ser inóspito, impossível de desenvolver. Sim. Então, precisamos mudar esse perfil de abordagem. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem seu mérito, ele foi muito importante naquela época, ele continua sendo importante, mas nós temos que interpretá-lo à luz pedagógica. Até que ponto nós não estamos incentivando essa agressão pela impunidade? Sim. Porque é justamente a certeza da impunidade que gera agressões. Jari, tua colaboração sobre esta realidade que estamos vivendo hoje. Boa noite. Boa noite. O problema aqui em Canoas também é um problema, essa violência contra professores tem ocorrido muito seguido. Essa veio à tona porque os professores cansaram de tanto
apanhar e ficar por isso mesmo. Porque a nossa Secretaria de Educação, o que eles não querem é que saia na mídia. Nunca sai. O ano passado, tivemos uma professora, uma diretora de escola foi sequestrada por um ex-aluno. Ficou por isso mesmo. Teve uma outra escola que a professora foi quase estrangulada. Ficou por isso mesmo. Essa professora agora foi puxada pelos cabelos, ameaçada de morte com uma tesoura. Essa mãe de aluno ameaçou a diretora e orientadora da escola. E ficou por isso mesmo. Afastaram a professora da escola. Isso foi dia 4 de março. Ficou quieto lá até a secretaria prometeu para os professores da escola transferir os alunos. Só que diz que a mãe não aceitou a transferência. Quando os professores, quando os alunos voltaram para a escola, aí os colegas da escola chamaram o sindicato, ver o que o sindicato podia fazer. Não, vamos conversar com o secretário, ver o que ele pode fazer. Conversando com o secretário, nos tinha passado para o Ministério Público, e o Ministério Público não autorizava transferir as crianças da escola. Aí o pessoal disse, não, vamos conversar. No fim, nós vimos que eles não tinham nem passado para o Ministério Público. Tinham passado para o Conselho Tutelar, que também não tinha tomado nenhuma providência. O que eles nos disseram? Que a mãe estava proibida de ir na escola. Mas a mãe, ela tem direito à escola. Ela que é responsável pelos alunos. Como é que o professor vai trabalhar sem falar com a mãe? E os professores todos do turno da tarde, dava pena de ver a situação que estavam as pessoas lá, ter pavor, aquele medo. E os alunos também com esse medo. Os alunos apavorados. Esses filhos dessa senhora já estavam sendo discriminados pelos outros, porque as crianças viram isso. O próprio filho delas, e a mãe para com isso, e ela puxando a professora pelos cabelos. Sim. Aí, quando a gente viu que não tinha jeito, aí a gente falou, os professores decidiram fazer uma paralisação. Aí a Secretaria de Educação não queria que saísse na mídia, foi atrás, tentou ameaçar os professores, e, para nossa grata surpresa, saiu ontem à noite no site do Diário de Canoas, quando o procurador de Justiça mandou a secretaria transferir os alunos da escola e dar o tratamento para a mãe. Então, essa mobilização dos professores da Escola Irmão Pedro foi uma coisa benéfica para a categoria, que eu acho que, como o sindicato fez um cartaz e mostrava lá, violência contra educadores basta, Sim. porque a gente apanha e fica por isso mesmo. Então, agora, foi um marco, os professores viram que não pode ficar assim. Como a doutora diz, essa violência vem acontecendo, só que eles se baseiam no estatuto, mas interpretam o estatuto da criança e do adolescente pelo lado errado, só com os direitos que a criança tem. E os deveres, onde é que fica? E nós, professores, onde é que ficamos? Que sempre, o que eles fazem? Tiram o professor da escola e continua a vida normal. Nós temos, para enriquecer o debate, temos a oportunidade, quero agradecer já de antemão, a disponibilidade da professora, que vai fazer o seu relato. Ela pediu para não ser identificada e ela vai descrever para a gente o que aconteceu. Então, vamos abrir a linha. Boa noite, professora. Boa noite. Por favor, faça o seu relato, por gentileza. Bom, hoje foi um dia bem difícil para mim. Já chorei muito hoje, porque novamente eu ouvi em jornais, em outros locais, que eu era culpada por bater. Hoje foi porque eu bati a porta na cara da mãe. Então, eu quero deixar bem claro o que aconteceu, que foi o seguinte: eu estava conduzindo a minha aula normalmente, conversando com os meus alunos, me apresentando, porque era o terceiro dia de aula e era a primeira vez que eu entrava na aula. Eu tenho 12 turmas, então tinha 12 turmas, era a primeira vez que eu estava entrando naquela turma. E acho que a criança chegou uns 30 minutos atrasada, aproximadamente, porque a gente já tinha feito todas as apresentações de todos os alunos, são 35 alunos dentro de uma sala de aula. E aí foi quando ele entrou. E eu perguntei, tu tens o bilhete? Ainda cumprimentei, né? Oi, tu tens o bilhete para te entrar na aula? E ele, não me deram. E eu, então tu volta e pede bilhete na secretaria. E ele voltou. Quando ele retornou para a sala de aula, ele retornou junto com a mãe. E aí, então, ela me chamou até a porta, eu fui falar com ela e ela, já muito grosseira, né, falou assim: a diretora mandou meu filho entrar. Eu, não, minha senhora, que não funciona assim. Nós
em reunião, acordamos que os alunos fariam um registro na secretaria e trariam um bilhete pelos atrasos, já que os atrasos eram muito recorrentes. Nós não sabemos se sempre os pais sabem que os alunos chegam atrasados, então é bom ter o registro para, num futuro, chamamento aos pais. Mas quando eu nem bem terminei de explicar a ela já estava com o dedo no meu rosto, muito alterada, me chamando de pirralha, dizendo com quem tu pensa que tu tá falando, tu vai ver, né? Tudo um monte de ameaças. Foi quando eu disse, olha, eu não vou falar com a senhora nesse nível, nesses termos, até porque eu estava numa sala com 35 alunos, com alunos de 11, 12 anos, e que eles já estavam apavorados com a situação, com aqueles xingamentos, com aquelas ameaças. Então, eu fechei a porta. Foi quando ela entrou, porta dentro da sala de aula, os chutes, e eu disse, mas o que é isso, mãe? E ela começou a gritar, desequilibrada, que era mãe, que eu sou mãe. E aí foi então quando eu tentei me retirar da sala de aula, me retirei da sala, para chamar a direção, para apartar, enfim, o que estava acontecendo. E foi quando ela puxou nos meus cabelos e me arrastou na frente dos meus alunos, né? Então, aí meus óculos voaram longe, eu consegui me desvencilhar, porque a outra professora que estava na outra sala de aula conseguiu me ajudar. Então, eu fui correndo para a sala da direção para falar o que estava acontecendo. A mãe foi encaminhada a outra sala, que foi a sala da orientadora. E aí a orientadora a informou, olha, a professora vai chamar a polícia, né? E, enfim, começou a informar o que ela tinha feito. E ela pegou uma tesoura de cima da mesa do orientador e ameaçou, olha, se a professora chamar a polícia, pode considerá-la uma mulher morta. Foi isso que ela falou, nesses termos. Então, foi quando pediram, a orientadora começou a pedir, não, a senhora não faça isso. A senhora, nós temos outras formas de resolver, né? Pra calma. E foi quando ela começou a tirar a roupa e dizer, olha, não tenho faca nenhuma, então, um total desequilíbrio. Né? Mas quando a polícia chega ao local, ela foi muito calma com a polícia, né? Ela foi muito agradável com a polícia. Ela está sendo muito agradável com outras pessoas que estão falando com ela, até estão se compadecendo da mãe agressora. Eu vi hoje que quando ela me agrediu, ela teria perdido o marido há 11 dias. Isso não é verdade. Faz 2 anos que o marido dela faleceu. Isso, mesmo que fizesse 11 dias, o que não faz, não daria o direito dela de sair batendo nas pessoas. Professora, Então, a polícia chegou a ter um total desequilíbrio. Professora, a senhora E me ouve? eu estou muito nervosa porque o que me parece, o que eu estou sentindo é que estão tentando me culpar por uma situação em que eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Eu não bati porta na cara de mãe. Nenhuma. Ela já veio grosseira, ela já veio colocando dedo no meu rosto, ela já veio me ameaçando. Professora, a senhora me ouve? Eu tô... Sim, desculpe. Certo. Mas tá muito baixa. Eu queria lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Aqui na escola que a senhora trabalha, existe a guarda municipal que filtra as pessoas que têm acesso à escola? E quem chamou a brigada militar? Foi uma professora, colega, que chamou a brigada militar e um funcionário da escola que chamou a guarda municipal. E não existe guarda municipal filtrando as pessoas que entram. O que existe na escola e que não existe em todas as escolas de Canoas, existem em algumas escolas de Canoas, é a guarda patrimonial. Certo. Estão ali para defender o patrimônio da escola, não para dar segurança nem a professores nenhum. Certo. Muito bem. Obrigado, professora, pelo relato e pela disponibilidade com a gente. Eu que agradeço a divulgação e espero que as pessoas compreendam a minha situação e que é muito triste uma situação dessa, muito triste mesmo. Certo. Obrigado, Obrigado, professora. professora. Uma boa noite. Bom, tem uma questão aqui que me chamou a atenção. A Prefeitura de Canoas se manifestou sobre o caso e a professora também relatou, né, dizendo que a mãe havia perdido o marido,
muito Estava- recentemente. E vamos aí deixar de lado a questão de se são 2 anos, se são 11 dias. Mas esse desequilíbrio justificaria essa atitude? E o que me chamou a atenção foi a prefeitura se manifestar assim, dessa forma. Professora, por favor. Hoje nós temos uma situação bem grave, que é a situação de risco que os professores estão expostos, né? Então, a profissão de professor passou a ser de risco. Claro que deveria haver apoio dos gestores, Sim. no sentido de entender a situação. Tudo tem mais de um lado, inclusive, né? Mas nada justifica nenhum tipo de agressão. A escola tem como função a educação em todos os sentidos, a construção de valores, construção de caráter das pessoas. Nós temos muito contra-exemplos sendo experimentados nas escolas. Nós precisaríamos de um olhar diferenciado desses gestores, até porque a verdadeira vítima nas agressões a professores é a própria escola brasileira. Sem dúvida. Certo. Jari, não te chamou a atenção essa manifestação da prefeitura? Não, E já emendo a pergunta de qual a orientação para professores que estamos assistindo agora que não sabem como qual atitude tomar num caso desse, como proceder num caso de violência de aluno e também de pais. nós sempre recomendamos aos nossos colegas sócios do sindicato, todos os colegas dos professores, que a primeira coisa é registrar uma ocorrência policial, porque é o que vai dar respaldo para esses professores. Essa mãe, ela não é o primeiro caso que ela faz isso. Ela já agrediu uma secretária de escola o ano passado. Antes dela trazer os filhos dela para essa escola, foi pegar o histórico lá e andou batendo nas portas. Não agrediu a secretária porque ela estava do lado de dentro, numa salinha, mas ela bateu na janela, gritou, fez escândalo, que a colega já fez uma ocorrência policial contra essa senhora. E ela continua, mas o que faz acontecer esses casos no município de Canoas é a impunidade. É a questão do guardar, abafar, para a mídia não saber. A secretaria faz isso. O secretário, em último caso agora, ele está culpando o sindicato. Ele vai entrar com uma representação criminal contra o sindicato, que o sindicato extrapolou seus poderes, que o sindicato foi lá defender os colegas, ajudar os colegas. O sindicato, em hipótese alguma, incentivou alguém. Eles queriam que nós disséssemos para os colegas que esperassem pela boa vontade deles. Os colegas esperaram 2 semanas, quando os alunos voltaram, nos chamaram. Nós fomos na quarta-feira, uma reunião com o secretário. Senhor presidente, até sexta-feira os colegas vão esperar. Senão segunda-feira a gente vai lá. Segunda-feira, nos chamaram na secretaria para nos pedir para que dissesse para os colegas que quarta-feira à tarde eles iam lá, porque terça eles não tinham tempo. Então, nós chegamos lá, nós vamos levar para os colegas. Aí passamos, os colegas disseram, não, nós agora vamos parar. E eu quero parabenizar esse grupo de professores do Irmão Pedro, que tiveram a coragem, com todas as ameaças, ameaça de processo, ameaça de tudo que foi coisa, para que não divulgue. O grande problema, pessoal, é que a Canoas, tem a Canoas real e a Canoas virtual. Tem uma Canoas que se vê na mídia, que é as mil maravilhas. Agora, a Canoas real que a gente trabalha, que a gente mora, é totalmente diferente. Não é aquilo que se vê na mídia. Para vocês terem um exemplo, tem uma escola que sai na mídia como escola modelo, a escola Paulo Freire, não tem guarda. Essa história que o secretário tem guarda, são 44 escolas municipais, tem 17 que têm guarda. As outras 27 não têm guarda. Paulo Freire não tem portão, o portão está aberto. Uma escola foi inaugurada em dezembro, tem 6 professores para 14 turmas. O esgoto corre a céu aberto. Esse número de alunos dentro das salas de aula também já extrapola a capacidade de uma pessoa conseguir educar 35 crianças ao mesmo tempo. Não? Vocês podem me corrigir. Essas são turmas pequenas. Nós temos Inclusive, turma com 40 e poucos alunos. Deveria ser ilegal isso, né? E não Qual é legal, seria o professor? número certo? Se recomenda que existam, para turmas de crianças pequenas, que tenha no máximo, que são os anos iniciais do ensino Isso é fundamental. só recomendado, não é lei. No máximo 20 alunos. E quando há inclusão de crianças com deficiência, há necessidade de ter monitores. Um monitor para cada criança que apresenta deficiência. E nós percebemos que isso não existe na escola, né? Que quem regulamenta isso aí é o Conselho Municipal de Educação. Só que o Conselho Municipal de Educação também não é obedecido. Tem a determinação do Conselho Municipal de Educação, por número de alunos e coisas, mas não é respeitado. Quando inicia o ano, eles vão colocando assim, tem salas, o que eles determinam? 1,20 m por aluno. Então, se tem uma sala grande, eles botam 40 alunos, 45 alunos, e vire-se, dane-se o professor.
Eu quero fazer uma última pergunta, infelizmente não temos mais tempo e o assunto é complexo, mas assim, objetivamente, tá? De forma extremamente objetiva, qual seria a solução para que a gente retomasse a normalidade dentro da sala de aula, o respeito, não a questão da autoridade, sim, mas do respeito ao professor? Isso começa na família? Existiria alguma solução prática para que a gente pudesse começar esse processo? Eu vejo a necessidade hoje, claro que nós temos uma teia social, vários corresponsáveis, a família é uma delas, mas eu vejo a necessidade de criação de um estatuto mesmo dos direitos humanos do professor. Eu falei dos 2 projetos de lei que, embora aprovados por unanimidade no Senado, eles continuam tramitando na Câmara Federal. Quer dizer, qual é a prioridade que se dá para um assunto tão importante, que há uma necessidade premente de resolver isso. Não se quer negligenciar o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito pelo contrário, se quer justamente estabelecer um código de ética. Código de ética entre o convívio social entre as pessoas. Muito bem. Jari? Eu acho que o que a gente precisaria era ter uma assistência assim, com outros profissionais para auxiliar a família. Porque onde a gente vê esse problema de agressão é que são pais que não, famílias desestruturadas, as crianças vêm, a gente chama a família, não se tem, ou quando se tem uma família, que nem aconteceu com essa mãe, eu acho que teria que ter um acompanhamento, as escolas teriam que ter um acompanhamento para as famílias, para a gente poder melhorar essa situação, para ter o respeito com os professores, que infelizmente hoje eles não têm mais, perderam totalmente o respeito.